E a Tatiana, trabalhadora querida da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo hoje é do livro Vida Feliz, ditado por Joana, psicografado por Divaldo. Capítulo 93. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança, com o calor do otimismo, e o êxito te será inevitável. Bom, a gente vem estudando no nosso curso à tarde, que é o livro Encontro com a Paz e a Saúde. A Joana, ela traz o tempo todo, mostra pra gente o quanto a rebeldia, o quanto o não aceitar as situações que a gente passa, aumentam o fardo, dificultam mais ainda aquela situação que, às vezes, se a gente aceitasse e agisse de uma forma positiva, passaria muito mais leve. Só que a gente ainda não consegue, muitas vezes, visualizar dessa maneira. E aí coloca o problema como um problema, quando ele é um desafio. Se a gente conseguir enxergar que um momento de crise é um momento de mudança, e a gente vê com otimismo e fé, porque a fé é uma fé inabalável, ela muda toda a psicosfera. E aí ajuda que a gente se conecte com quem? Com espíritos de luz, que possam iluminar e nos amparar, ao invés do contrário. Então ela traz pra gente, nesse momento, onde a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso planeta, na nossa cidade, que é muito importante que a gente tenha sempre otimismo. E aí essa parte que eu achei sensacional. Em todos os teus empreendimentos, qualquer que seja eles, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo. E o êxito te será inevitável. Mesmo que você não consiga entender por que o êxito não é exatamente aquele que você queria, aquilo que aconteceu é o melhor para você. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por nos reunirmos contigo nesta tarde, recebendo teu amor, teu carinho, teus ensinamentos, recebendo, Senhor, a oportunidade de nos trabalharmos e crescermos, auxiliando a nossa evolução, a nossa caminhada. Assim pedimos a nossa veneranda, a nossa querida amiga Joana de Ângeles, que envolva o Alberto Rosa, que dividirá com a gente seus estudos, que preparou com carinho, nos auxiliando assim a mais uns aprendizados tão necessários para o espírito. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos a todos. Graças a Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade em que temos de estarmos aqui reunidos na sua casa, ocupando o nosso tempo de forma útil para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Registra o evangelista Mateus, no capítulo 15 do seu Evangelho, versículos 1 até o 20, que Jesus estava em Cafarnaum e que alguns escribas e fariseus vieram de Jerusalém e, ao encontrá-lo, foram inquiri-lo e perguntaram para ele: ora, por que que vocês transgridem a tradição dos antigos, pois que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos?
tentando mais uma vez colocar o mestre em uma situação difícil. Mas Jesus lhe responde, lhe fazendo uma pergunta. E pergunta para eles: mas e por que vocês, em nome da sua tradição, violam os mandamentos de Deus? Pois que Deus ordenou: honrai a teu pai e a tua mãe. E ainda mais, que aquele que dissesse palavras ultrajantes para o seu pai ou para a sua mãe, seria ferido de morte. Mas a sua tradição o que diz? Diz que o homem pode dizer para o seu pai e para a sua mãe: o sustento que você teria de mim, ofertei ao templo. E a partir de então, este homem não tem nenhuma responsabilidade com o seu pai e com a sua mãe. Os escribas e fariseus, diante dessa argumentação do Senhor, calaram-se. E o Senhor complementou: bem profetizou a respeito de vocês o profeta Isaías, quando disse: esses homens me honram dos lábios, mas os seus corações estão muito afastados de mim. Me honram dos lábios e têm doutrinas com preceitos humanos. Jesus então vira-se para o povo, chama-os e diz: ouçam e entendam o que eu vou dizer. Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas sim aquilo que sai da boca do homem, isso sim o contamina. Os seus discípulos vieram e disseram: Senhor, os fariseus se escandalizaram com seu ensino. Jesus disse para eles: toda árvore que o meu pai não plantou será arrancada. São cegos guiando cegos, e quando um cego guia outro cego, ambos caem no barranco. Simão Pedro então lhe perguntou: Senhor, explica-nos esta parábola. E ele disse: mas como? Vocês também não entenderam? Não entenderam que o que entra pela boca do homem desce para o ventre e é expelido? Mas aquilo que sai da boca do homem, isso procede do seu coração. Pois é lá que estão os maus pensamentos, os crimes, o adultério, a calúnia. Tudo que sai pela boca do homem, isso sim poderá contaminá-lo. Essa é a passagem que temos para a nossa análise na tarde de hoje, que Allan Kardec vai registrar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm puro coração. Jesus, nas bem-aventuranças, preambulando o Sermão da Montanha, vai colocar como uma condição de nós sermos felizes, termos a pureza. E Allan Kardec vai trazer nos itens 8 a 10 deste capítulo, com o subtítulo A Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, esta passagem do Senhor, onde, mais uma vez, os religiosos da época preocupam-se com as coisas exteriores, preocupam-se com o formalismo, deixando de lado a essência. E Jesus nenhuma oportunidade perdia. Durante todo o tempo que ele pregou, que ele levou os seus ensinos, qualquer oportunidade que aparecesse, ele ensinava. E foi exatamente isso que ele fez. Ora, chamando a atenção dos homens para os preceitos humanos. Porque lá eles tinham esse preceito de lavar as mãos antes de comer, mas não pela higiene, mas sim por uma questão espiritual, que achavam, tinham um ritual que era composto pela lavagem 2 vezes das mãos até os punhos, sem segurar nada, uma série de rituais que eles tinham que seguir, colocando a mão para cima para a água escorrer, e depois havia uma segunda lavagem para tirar as gotas da primeira. E Jesus aproveitou daquele preceito
daquele momento, para mostrar que esse preceito era um preceito dos homens. E que não é isso que iria contaminá-los. Ele aproveita para falar não do que entra na boca, mas sim do que sai. Ele sempre se aproveitava para fazer isso. Esses preceitos, eles tinham a tradição oral, eles iam sendo passados de geração para geração. E eram punidos com a morte aqueles que não seguissem os preceitos. Ora, Jesus está chamando a atenção para o verdadeiro objetivo das religiões. E Allan Kardec vai ter também essa grande preocupação. Quando a gente pensa na religião, para que ela serve, a gente vai entender essa preocupação de Jesus e vai entender também a preocupação de Kardec, que vamos daqui a pouco comentar. Nós todos somos espíritos criados pelo Pai, simples e ignorantes, conforme está lá na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, e destinados à perfeição, como está lá na questão 132, na 167. Esse caminho do estado de simplicidade e ignorância até a perfeição, essa estrada, ela poderá ser orientada pela religião. A religião deveria se prestar a isso, a mostrar ao homem como que ele chega de maneira mais fácil ao seu destino. Mas o que temos visto ao longo da história é as religiões se desvirtuarem por conta dos interesses dos homens. E é isso que Jesus chamava a atenção. O Espírito de Verdade, Jesus, no Livro dos Médiuns, no capítulo de número 27, no item de 302, ele vai dizer assim: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão. Esta será a melhor doutrina. E complementa: e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Ou seja, a melhor religião é aquela que levará o homem ao bem, que dispõe de mais elementos. Que são esses elementos? São argumentos que convençam o homem, que o façam de fato entender o seu papel, de fato passar a entender quem ele é, de onde ele veio, para onde ele deve ir. Esse é o papel da religião. Então ela tem que satisfazer a razão e ao coração, ao sentimento e ao racional. Tudo que contraria o seu racional, isso deve ser rechaçado. E é isso que vai acontecendo com o homem, quando ele vai amadurecendo espiritualmente, e aquela religião que ele seguia já não mais o satisfaz. Ele já começa a fazer perguntas e ela não tem respostas. Ele começa a ouvir coisas que não estão de acordo com a sua inteligência. Ele passa a questionar. Por isso que as religiões, elas devem atender, como vai dizer Jesus, à razão e ao coração. Na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar lá na Lei do Progresso que nós chegaremos a uma crença única, mas que o Espiritismo hoje tem os seus adversários, e ele vai dizer, mais pelo interesse do que pelas convicções. Essa frase é muito significativa nesse tema, dizendo que os homens atacam não por convicção, porque eu tenho uma ideia melhor, ou porque eu conheço algo que é melhor. Não, mas por interesses, porque isto poderá tirar o poderio que ele tem. Isto poderá tirar o domínio que ele tem sobre as pessoas. E por isso que Kardec vai falar isso. Então, o problema que Jesus aponta é o formalismo, são as práticas exteriores, são os rituais, né? São as barganhas que queremos fazer com Deus, são os atos exteriores do tipo jejum, dízimos, coisas que têm a sua razão
pode ter a sua razão de ser, mas que não vão tornar ninguém puro por causa disso, né? O dízimo, por exemplo, né? Ora, na instituição espírita nós temos despesa, precisa pagar a luz, precisa pagar, limpar as coisas, e é preciso de fato que as pessoas contribuam, mas isso não quer dizer que quem contribui está se tornando mais puro por isso. Isso é uma coisa óbvia, né? E é isso que Jesus condena, para nós não trazermos para dentro do espiritismo os vícios que nós temos, pois já passamos por outras religiões, né? Para a gente ter muita atenção. A questão do sobrenatural, dos milagres, né? A doutrina espírita vai combater de forma veemente todas essas práticas exteriores, né? É muito fácil. Eu cometi uma série de erros, vou lá e vou contar isso para alguém, para o representante de Deus, e acabou, e eu estou liberado dos meus erros. Se fosse assim, era muito fácil, né? É o bode expiatório lá do passado, né? Que se pegava o bode, passa para ele todos os meus pecados, agora mata ele e pronto, está tudo resolvido, eu estou liberado. Então, são questões que afrontam a nossa razão, né? Mas só que o homem vai se sofisticando, ele vai trazendo coisas exteriores mais sofisticadas, não tão absurdas como o bode expiatório. E é isso que nós temos que atentar na doutrina espírita. Jesus vai falar, ele vai usar esse simbolismo em várias oportunidades, né, da árvore que não foi plantada pelo Pai. Tudo aquilo que não veio de Deus, que não é lei de Deus, que é coisa dos homens, isso vai desaparecer um dia, pela força das coisas, porque nós vamos crescendo espiritualmente e nós vamos rejeitando essas coisas, é natural. Ele vai dizer que são cegos guiando cegos, né? Quando o homem se coloca como um representante de Deus, ora, como se Deus precisasse de algum representante, né? Nós nos comunicamos com Deus, nós oramos a Jesus, nós não precisamos de intermediários, né? Então, é o que Jesus fala, são cegos guiando cego. O que vai acontecer se um cego guiar o outro cego? Os dois vão cair no buraco, porque ninguém enxerga nada. O apóstolo Paulo, escrevendo no Livro dos Espíritos, na questão de número 1009, ele vai mostrar exatamente o que deve fazer a religião. Ele vai dizer: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Nós devemos gravitar para a unidade divina. Como os planetas gravitam em torno do Sol, nós devemos estar atraídos por esse centro, nunca nos afastando dele. Esse é o objetivo da vida. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Quer dizer, são as 2 asas lá que Emmanuel falou, do sentimento e da sabedoria, e a justiça, que é a base de qualquer virtude. Toda virtude tem por base a justiça. Ora, e Paulo vai dizer: quem que com efeito é o culpado? Quem é o culpado? Quem de nós, quando cometemos erros, por quê? E ele vai dizer: é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então, nós nos desviamos do belo e do bem, por conta de orientações, muitas vezes equivocadas, que recebemos, e isso faz com que a gente não caminhe. Allan Kardec teve uma grande preocupação com essa questão religiosa. Se formos estudar bem o proceder de Allan Kardec ao longo dos anos, nós vamos ver como ele teve cuidado para não deixar que a doutrina espírita ficasse impregnada por atos exteriores, por essa religião que Jesus condenava. Percebam que Allan Kardec, quando vai definir o que é espiritismo, isso está lá no livro O que é o Espiritismo, ele vai dizer assim: o espiritismo é uma ciência prática e uma doutrina filosófica. Ponto.
Como ciência prática, ele consiste nas relações entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam destas relações. Kardec não falou que o espiritismo é uma religião. Ele não usou essa palavra. Mas aí, se tivermos olhos de ver, nós vamos ver a religião. Porque ele vai dizer, é uma ciência e uma filosofia. A ciência observa os fenômenos e a filosofia, a partir daí, vai ver quais são as consequências morais que esses fenômenos levam. Ora, o que são as consequências morais, se não a religião? Mas Kardec evitou usar esse termo, propositadamente. A gente vai percebendo, ao estudar a Revista Espírita, que ele evitou usar esse termo. Propositadamente, por conta do que esse termo significava para nós. Trazia a questão do formalismo, a questão do sobrenatural, dos milagres, impregnado nesta palavra, apesar da palavra não querer dizer isso. O projeto de Kardec, o projeto da doutrina espírita é fazer com que o homem atinja a autonomia, em que o homem passe a gerir o seu próprio destino, porque ele quer, porque ele entendeu que isso é o certo. É um projeto de educação. A gente vai ver lá na Revista Espírita, em maio de 1859, quer dizer, logo depois de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, Kardec dizendo que o espiritismo não é uma religião. Ele vai refutar um artigo que saiu num periódico francês, do Abade Chesnel, em que tinha como título da matéria, Mais uma religião em Paris, que acabava de surgir a religião espírita. E Kardec vai ali demonstrar que o espiritismo não é uma religião, porque não segue os formalismos. É uma ciência com base filosófica que leva a consequências morais, é o que ele vai dizer. Mas, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Kardec vai dizer que o espiritismo é uma religião. 3 meses antes dele desencarnar, quando ele está fazendo o seu discurso comemorativo à sessão dos mortos, lá em 1º de novembro, por isso sai na revista de dezembro, e o título desse discurso é O Espiritismo é uma religião? Interrogação. E ele vai, então, dizer que sim, porque ele vai desenvolver o princípio da comunhão dos pensamentos, e vai mostrar que é uma religião porque vai nos unir pelos pensamentos, nos unir pela fraternidade, e por isso é uma religião. E aí ele mesmo vai dizer lá, mas por que foi que eu disse que não é uma religião lá atrás? Porque a palavra religião está impregnada de conceitos exteriores. Então ele vai explicar isso, o cuidado que ele teve para não deixar a gente usar a palavra religião, apesar dele depois vir e dizer que é religião. Tanto é que ele publica em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prova mais cabal do que essa. E lá o que ele vai dizer? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer assim: os ensinos dos evangelhos, eles podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para afirmar os seus dogmas e o ensino moral. E ele vai dizer, é nesta última parte que vamos abordar neste livro. É esta última parte que vamos abordar neste livro. O ensino moral, porque esse é terreno comum, onde todos vão concordar. Olha o cuidado que ele tem. Então, ele quer a moral, a consequência moral. Isso é religião. É isso que vai levar o homem a gravitar em torno da unidade divina. É isso que vai levar o homem a fazer o bem. São as consequências morais que o Espiritismo vai trazer. E ele vai afirmar neste primeiro parágrafo dessa introdução que esse ensino moral é um guia infalível para a felicidade vindoura. Olha só que frase de Kardec. Ele está dizendo que o ensino do Cristo é um guia, mas não é um guia qualquer. É um guia que não falha e vai nos levar inexoravelmente à felicidade. No primeiro parágrafo, Allan Kardec já nos deixa a receita
da felicidade. Seremos felizes se praticarmos os ensinos do Cristo. No livro Religião, de Carlos Embaçaí, ele vai dizer, e trouxemos aqui um trechinho porque tem tudo a ver com esse assunto, que o Espiritismo diverge das principais seitas religiosas oriundas do cristianismo. Olha o que ele vai dizer. O Espiritismo diverge das principais seitas religiosas oriundas do cristianismo. Ponto. Não diverge, porém, do próprio cristianismo, que não é aquilo que por aí se ensina. Ou seja, o cristianismo foi deturpado pelo homem exatamente por conta das enxertias que ele faz para resolver os seus interesses próprios. Então vejam como que isso é importante, porque se fizeram com outras religiões, e fomos nós que fizemos, porque nós somos os homens encarnados, que encarnamos muitas vezes, por que não se poderá fazer também com a doutrina espírita? Essa é a principal reflexão que vem nesse tema. É o que nós estamos fazendo com a doutrina espírita, para que ela também não receba as questões de interesse do homem. Por isso, Joana de Ângeles vai no capítulo 10 do livro Triunfo Pessoal nos dar uma lição sobre esse assunto. Vai assim organizar a nossa mente, vai botar tudo esquadrinhado direitinho. Que ela vai dizer mais ou menos o seguinte, que as crenças religiosas, elas se dividem em dois aspectos psicológicos. Ela vai dividir as crenças em dois aspectos psicológicos. Um é castrador, proibitivo e gerador de culpa. O outro é estimulante, psicoterapêutico, consolador. Ora, aqui a gente já vê a doutrina espírita. Estimulante, nos estimula a nos melhorarmos. Psicoterapêutico, porque vai cuidar das nossas emoções desequilibradas. E consolador, porque vai nos consolar. E a religião que o Cristo condena, ela é castradora, ela é proibitiva e ela gera culpa. Joana vai aprofundar o seu raciocínio, trazendo características dessas duas categorias religiosas, vamos dizer assim. A castradora, proibitiva e geradora de culpa, ela vai dizer, ela transfere os conflitos para o nosso inconsciente, que vão redundar em fanatismo. Elas fazem com que o homem tenha uma falsa autorrealização, quando ele confessa os seus pecados e ele passa a ter a presunção de que resolveu tudo. Então os seus conflitos, eles ficam contidos no inconsciente. E certamente, isso gera fanatismo. E certamente um dia isso não vai dar boa coisa, né? Então são recalques. Os recalques que trazemos, as culpas que trazemos inconscientes, as tristezas que temos que não sabemos de onde vêm, as crises que temos inconscientes, tudo isso vem de lá, de como a gente está tratando as nossas emoções. E ela vai dizer que, por outro lado, aquela religião que ela é estimulante, que é consoladora, que é psicoterapêutica, ela se caracteriza por levar o homem a reflexões, a pensar. Ela se caracteriza por ter embasamento científico e filosófico. É o que Kardec falou na definição da doutrina espírita. Pela fé raciocinada, pela lógica, por compreender a dor. Então vejam que
a coisa se encaixa perfeitamente, né? Ela vai dizer que essa religião castradora, proibitiva, tem uma estrutura vertical. Por que vertical? Porque tem que ter submissão, obediência. Eu mando, você obedece. Eu sou representante de Deus, falo, faça isso, você faz. E você vai embora tranquilo, achando que você resolveu o seu problema. Ao passo que a religião, que é estimulante, que é consoladora, que é psicoterapêutica, ela tem uma estrutura horizontal. Não tem chefe. Todos somos iguais. Todos somos filhos de Deus, criados do mesmo jeito. Você pode ter uma organização, o que é diferente. Isso não é hierarquia. Isso é uma organização. Para que se, por exemplo, para se conduzir uma casa, você tem que ter um poder constituído que vai organizar, que vai pagar as contas, que vai receber, que vai limpar, que vai fazer, que vai acontecer. Isso é uma organização que nada tem a ver com a religião. Então, a estrutura é completamente horizontal. Ela não vai exigir submissão, muito pelo contrário, vai exigir o quê? Consciência, vai fazer com que a gente pense na vida. Vai exigir de nós conhecimento, estudo. Porque o que a gente está acostumado nas nossas vidas, em que passamos por várias religiões, é resolver tudo rapidinho e fácil. É a gente achar que vai chegar aqui, vai tomar o passe e acabou. Já estou tranquilo. E a gente vai descobrindo. Quando a gente chega na casa, a gente pensa assim. Mas depois a gente vai descobrindo que não é assim. A gente vai descobrindo que nós somos o construtor do nosso destino. A gente vai descobrindo que a doutrina espírita estimula em nós a autonomia, ao passo que a religião castradora estimula a heteronomia, lá conforme definiu Jean Piaget. A heteronomia é quando a regra vem de fora. Eu não faço isso que eu tenho medo, porque senão o meu chefe vai me punir. Isso é heteronomia. A autonomia é, eu não faço isso porque isso não condiz comigo. Eu faço assim porque isso para mim é o melhor, é o certo. Então a religião que consola, que instrui, que estimula, que trata das emoções, ela vai gerar um homem autônomo. Um homem que vai fazer as suas escolhas adequadamente. Há alguns trechinhos que eu trouxe aqui do professor Herculano Pires, que também muito se preocupava com essa questão da religião. Esse aqui é muito bom. Ele vai dizer assim: sem a humildade que gera e sustenta o amor ao próximo, nem o estudo pode dar frutos. Ou seja, se a gente estuda e não trabalha a humildade, não vai gerar frutos. Mas, por outro lado, aliás, ele fala exatamente isso, por outro lado, sem estudo, os frutos da humildade não produzem amor. Sem estudo, os frutos da humildade não produzem amor, é o que está dizendo o professor José Herculano Pires. Mas fingimento, hipocrisia de maneiras e fala melosa, de voz impostada, para imitar anjos. Porque só quando a gente se esclarece é que a gente vai de fato embasar a nossa fé. Porque se a gente acreditar em coisas, tivermos crenças porque o outro falou, a hora que a dor bater na porta, tocar a campainha, essa fé nossa vai toda embora. Então por isso que o Herculano está falando, é muito fácil a gente mudar a nossa maneira, a nossa voz, né? E fazemos aquilo que os fariseus faziam, exatamente a mesma coisa, imitando anjos, túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Então vejam que a gente tem que se preocupar com isso. Quer dizer, quando a gente traz uma passagem de Jesus para a nossa reflexão, é para que a gente coloque no nosso dia a dia, no hoje, no agora, dentro da doutrina espírita. Porque isto acontece na doutrina espírita também. No Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer, na questão 780, que o progresso intelectual, ele vai dar origem ao progresso moral, nem sempre de imediato.
É exatamente isso. Porque quando a gente estuda, quando a gente se esclarece, quando a gente vai refletir sobre as coisas, meditar sobre as coisas, a gente vai se convencer. Isso vai fazendo a gente mudar a nossa postura. Isso vai fazendo a gente mudar os nossos hábitos. E educação é o conjunto de hábitos adquiridos, como vai dizer Allan Kardec, lá na Lei do Trabalho, comentando a questão 685. Herculano vai dizer, Herculano ele é firme, né? Ele chega a ser um pouco duro, mas é a sua característica. Ele vai dizer lá na revista Educação Espírita o seguinte: temos que acabar com a praga da preguiça mental, hipocritamente disfarçada de modéstia, de falta de recursos e outras desculpas descabidas. Precisamos estudar, queimar as pestanas, pesquisar, construir a cultura espírita em nossa terra. Ou faremos isso, ou nada mais seremos do que beatos de um novo tipo, esperando de joelhos que o céu faça por nós o que temos de fazer por nós mesmos. Olha que chamada que ele nos dá, né? É preciso estudar. E aí a gente não pode colocar essa desculpa, né, de modéstia, de que a gente não tem cultura. Qualquer pessoa estuda doutrina espírita. Não precisa ser doutor, não precisa ser nada. Qualquer pessoa estuda doutrina espírita. Porque a doutrina espírita fala a linguagem do coração. Nós temos exemplos de grupos de estudo da doutrina espírita entre os índios. Então, é possível estudar a doutrina espírita. É claro que com metodologia apropriada ao seu público. Mas é possível estudar a doutrina espírita com qualquer pessoa. É isso que ele está dizendo. Para a gente não colocar essa desculpa de que a gente não consegue. Porque só conhecendo que a gente vai mudar. Não há outro caminho. Allan Kardec já disse, não é preciso mais crer, é preciso saber. Eu sei, eu não creio. Eu sei que é assim. E ele vai ainda dizer, agora no livro Agonia das Religiões. Herculano toca demais nesse ponto nas suas obras, né? O ponto crucial do problema religioso chama-se hipocrisia. E a hipocrisia resulta de atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido de religião, que é caminho e não ponto de chegada da espiritualização do homem. Os religiosos que pretendem atingir a santidade do dia para a noite, que se revestem de pureza exterior, encobrindo a podridão interior, são os hipócritas condenados veementemente no Evangelho. Então vejam que a gente precisa trazer essa reflexão para dentro da casa espírita, né? Da verdadeira pureza. Allan Kardec já vai afirmar quem é o verdadeiro espírita lá no capítulo 17, no item de número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Isso é ser espírita. É domar mais inclinações. É estar lutando daquilo que a boca fala. É isso, porque procede do coração. São sentimentos, são pensamentos, né? Qual deve ser a nossa postura enquanto espírita nos dias que nós estamos vivenciando? Em que precisamos preservar os nossos pensamentos, senão nós vamos adoecer. É claro que nós somos cidadãos e precisamos exercer o nosso direito, mas nós não podemos nos deixar entrar nesta sintonia negativa, pessimista, que a mídia quer nos colocar. Porque nós já sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Já sabemos que tudo que está acontecendo faz parte da transformação, faz parte da crise que antecede o mundo de regeneração. Então nós não podemos entrar nesta sintonia. Por isso é importante, quando a gente pensa em doutrina espírita, a gente pensar na boa parte, né? Na melhor parte, como aquela que Maria escolheu. Quando a gente vem à casa espírita,
A primeira reunião que a gente chega é a reunião pública, onde a gente vai assistir palestra, a gente vai tomar passe. E alguns de nós, chegamos equivocadamente achando que é o passe que é a melhor parte, quando não é. Porque o passe, ele vai nos melhorar momentaneamente. É o que Jesus fazia, ele curava e dizia assim: olha, vai, mas toma cuidado para você não errar mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque se a gente toma o passe, a gente sai daqui, equilibradíssimos, né? Quase que não pisando no chão. E chegamos lá fora e nos desentendemos e deixamos novamente a nossa onda mental entrar na ira ou na impaciência. Acabou, o passe aquele já queimou, pode vir tomar outro, porque aquele já acabou, já gastou. Ao passo que o que a gente reflete na casa espírita, sobre aquilo que a gente escuta, isso de verdade é o que vai nos transformar. Porque aqui eu vou encontrar informações que vão me fazer mudar de opinião, vão me fazer ter um conceito diferente daquele que eu tenho. É isso que vai fazer a religião serve para isso, para fazer a gente se modificar, para que da nossa boca saiam coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio, vai dizer Jesus numa outra passagem. Então é preciso cuidar do coração, que é o órgão que representa o sentimento, para que a nossa boca possa falar coisas boas. E para a gente concluir as nossas reflexões, vamos lembrar de um ensino do Cristo que foi registrado por por Lucas, no capítulo 13 do seu Evangelho. Apenas em 4 versículos Jesus contou uma parábola, versículos 6 até o 9. E a gente vai encerrar lembrando desse ensino. Porque o Cristo falou assim: um senhor da vinha veio até uma figueira para tirar frutos. E chegando lá, não tinha frutos. E ele chamou o vinhateiro e disse para ele: olha, há 3 anos que eu venho aqui pegar fruto e não encontro fruto nessa figueira. Corta ela fora porque ela está ocupando um espaço inutilmente. Mas o vinhateiro pediu paciência ao Senhor. Falou para ele: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, deixa mais esse ano. Eu vou escavar em volta, eu vou adubar. Se ela der fruto, a gente deixa. Se ela não der, a gente corta. Combinado? Combinado. Quando a gente traz para os nossos dias, esse Senhor da vinha é o Pai Celestial. É a unidade divina que nós devemos gravitar, como falou Paulo. A figueira somos nós, que precisamos dar frutos e não estamos dando. Porque o homem ainda se preocupa com as questões exteriores e formais, achando que isso é religião. E o viticultor é o Cristo, é o Senhor. Porque quando Deus fala, então pega esse espírito e leva ele para outro planeta. Tira da terra, porque a terra vai ser um planeta de regeneração. E Jesus pede: não tenha mais paciência. Eu vou escavar em volta, eu vou adubar, vou trazer a doutrina espírita, porque vai falar diretamente a razão e ao coração, não vai deixar mais nenhuma dúvida. E aí vamos aguardar. Se eles derem frutos, continuarão na terra. Se não der, nós teremos que mudar de planeta, porque o planeta precisa avançar e aqueles que ainda insistirem no mal precisarão ser retirados. Somos a figueira, precisamos dar frutos, temos o adubo, temos tudo na nossa mão, só depende agora fazermos a nossa parte. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz.